Bom, então, na nossa última aula, a gente iniciou a falar sobre as proteções que são necessárias a máquinas de corrente elétrica. Fizemos verificações que máquinas como motores, por exemplo, podemos tê-los, né, encontrar eles de diversas classificações. Em corrente alternada, motores de indução, motores mono, né? Os trifásicos, que seriam aí os motores, né, de indução, onde nós temos lá com uma característica, né, primária, elementar, de funcionamento, né, de um bobinado, onde nós temos lá um indutor e um induzido. O que significa isso na prática? Significa, né, que nós temos aí 3 fases operantes dentro da nossa máquina, né, através aí da nossa rede, e que por isso nós precisamos fazer ligações das pontas, né, desses motores. Chegamos a verificar ontem, né, que alguns motores, né, poderão, como os mono, por exemplo, terão duas pontas, 4 ou 6 pontas. Isso vai ser lá determinado pelas ligações que nós vamos fazer dentro, né, do seu bobinado, para que nós possamos aí entregar essas pontas, né, em acordo com a rede que ele vai ser ligado. Motores trifásicos ou os motores de indução, nós temos mais números de pontas, o que vai nos permitir, em acordo, né, com aquelas fotos, né, que nós vimos ontem das ligações, o que nos possibilita, então, uma aplicação maior, né, na hora de compor aí as pontas, né, dos motores. Me deixem achar aqui, que eu fui lá para o mono. Bom, nós tínhamos visto, né, essa primeira foto, na verdade, não chegamos a ver a outra, que seria como funciona lá o campo girante do motor. O que significa isso? Significa que para nós interligarmos essas pontas, né, sejam elas 4, 6, né, 12, como pode acontecer no motor trifásico, nós precisamos chegar a ligações tipo estrela e tipo triângulo, comumente usadas, né, aí para o pessoal, né, da indústria que trabalha diretamente aí com ligações de motores ou com setores, né, onde a gente precisa fazer tais ligações. Bom, por que acontece tudo isso? Por causa desse motor de indução funcionar com defasagem de fases. São 3 fases. Ou seja, se estamos admitindo que esse motor funciona através de indução, né, e geração de campo elétrico, que vai promover o torque, né, o giro e todos os outros efeitos, né, no bobinado, no giro, né, desse equipamento, a gente então tem que admitir que essas fases funcionem, né, que sejam aí concordes em estar 120 graus defasadas uma fase da outra. Então, aqui a gente vê, né, um gráfico onde nós temos as 3 fases representadas. Abro parênteses, né, que para quem estuda, né, eletricidade, quando encontra a simbologia, né, a letra E significa tensão, quando encontra-se a letra U significa tensão, quando encontra-se o termo DDP, diferença de potencial, significa que estamos falando de tensão. Então, várias nomenclaturas nós vamos ter. O que modifica, né? Por quê? Normalmente, DDP, né, usamos para tratar lá em corrente contínua, né? Onde nós temos aí uma diferença de potencial que está ali agregado, né, na função de pilha, de fonte, né, simples corrente contínua. Mas tudo isso é um indicativo de tensão e, se fôssemos ver lá a grandeza escalar, né, a ser utilizada é o volt. Então, esta simbologia vocês vão encontrar nos esquemas lá da indústria, né? Esquemas de automação, mecatrônica, né? Que estejam aí envoltos
comandos, né, acoplados à linha mecânica que vocês vão estar tratando, vai poder ter essas simbologias, essas letras das quais eu estou citando. E, prosseguindo, né, nós temos um ciclo de 360 graus, aonde cada um é defasado de 120 graus. Então, aqui, no ponto 1, do 1 até o 3, nós temos aí o início, né, o pico da fase representando a tensão 1. No ponto 2, que inicia no 3, né, nós temos, então, nitidamente sendo mostrado que esta fase de tensão U2, né, inicia nesse intervalo de tempo 3, o pico, mostrando, então, a defasagem de 120 graus. E aqui, no ponto de tempo 5, nós temos a fase U3, representando, né, o pico de tensão aqui, defasada da fase anterior, né, 120 graus. Se eu somar 120 mais 120 mais 120, dá quanto? Dá o ciclo 360. Dá o ciclo, né? Então, mostrando que existe a lógica física e a lógica matemática operando. Conforme eu explicava ontem para vocês, né? Aqui nós temos os diagramas, os fasores representados, né? Em cada estágio. 1, 2, 3, né? 4, 5 e 6, que é o último tempo contabilizado dentro desse ciclo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos aqui a operação de 3 fases e um vetor resultante. Notem, no ponto 1, o vetor resultante da junção dessas 3 fases é o H1, está posicionado para cima, no intervalo positivo. No estágio 2, nós temos, né, 2 vetores, H1 e H2, e ele está aqui a mais ou menos 45 graus, a resultante desse cálculo matemático, né? Se fôssemos calcular, seria um vetor nessa posição aqui abaixo. E assim sucessivamente. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós aqui, mecânicos, né, do curso de mecânica, não vamos fazer a contabilidade, né, das tensões, do que representa as tensões em cada estágio, ou uma análise de um circuito elétrico, né, minuciosa. Mas, se fôssemos estudar, né, a matemática e entendermos o que está acontecendo de fenômeno, né, indutivo dentro desse circuito, aqueles vetores representariam o quê? Representariam tudo o que está acontecendo, tanto na parte real quanto na parte imaginária. Como assim real e imaginário? Lá na matemática, temos os fasores, né, que representam números imaginários, ou seja, aquela parte que a gente sabe que existe, mas não quantifica de uma maneira, né, numérica representativa, né, do modo convencional. Vou citar um exemplo que vocês vão entender tudo. Por que isso? Porque eu explicava que os motores eles funcionam num princípio da indução. Todo circuito elétrico tem uma resistência natural à passagem da corrente. Resistência natural, resistor, parte real. Porém, as máquinas, quando geram campo, elas geram a parte imaginária. Aquela resistência que tu sabe que existe, mas tu tens que aproveitá-la de algum modo dentro do teu circuito. Circuitos indutivos e capacitivos. Podemos ter isso. Quem for ler aí a bibliografia da eletrotécnica vai verificar que numa análise boa, né, de circuitos, a gente sabe que as nossas redes elas funcionam, né, de modo indutivo, puramente capacitivo, e essa contabilidade é feita. Por quê? Porque nós não conseguimos calcular uma potência nominal
como é uma máquina, por exemplo, ali vem a potência nominal. Não existe isso na prática. Na prática, existe a contabilização de tudo aquilo que é real e que é imaginário. Um exemplo clássico, né, que acho que todos os professores aí de eletrotécnica usam quando explicam isso, é o caneco de chope. Como assim o caneco de chope? É o caneco de chope. O caneco de chope comporta o chope e comporta a espuma do chope. Me interessa a espuma do chope? Se não me cobrarem pela espuma e me cobrarem somente o que tem de chope dentro do caneco, se vão encher se vão completar o nosso copo quantas vezes necessário até compor o que veio de espuma, nos interessa. Mas como não é assim que funciona, tu compras um copo de chopp, tu não quer metade dele de espuma. O que é isso? É a parte indutiva. É a parte de campo que gera no circuito, que não é uma energia tão bem aproveitada. Lembram dos capacitores, dos bancos de capacitores, que a gente faz a correção do fator de potência? Que ontem até o Robson, acho que foi, né? O Nicolas, não lembrei, alguém citou, né, que aquele capacitor em cima do motor é para dar partida. Correção da corrente com relação à potência nominal exigida. Isso por quê? Porque na conta, aquela que vem inclusive na energia da casa de vocês, é contabilizado uma potência aparente, que inclui a potência ativa e a potência, né, nominal. A soma disso é o caneco do chopp com a espuma do chopp. Então, não mal comparando, é o que a gente está vendo aqui. Precisamos contabilizar tudo. E isso é um estudo da matemática que a gente vê através de números complexos, que faz-se necessário para que a gente possa, né, fazer essas verificações. Quem tem calculadora científica aí? Quem é que tem aí em casa? Quem tem aí vai ver que lá na calculadora vai achar lá nas funções, né, da calculadora científica uma tecla que é A e a outra que é B ou J, para fazer o estudo dos números complexos. Então, vamos fazer esses cálculos? Não, mas vocês não podem passar por essa disciplina sem saber que existe, né? Para que assim fique tudo bem alencado aí nos conhecimentos. Bom, então a gente faz as ligações chamadas estrela e as ligações chamadas triângulos. Uma ligação estrela, ela parte do pressuposto que nós temos 3 fases de linha, né? Onde nós temos 380 volts e 220. O que significa esse nó aqui? A junção de todas as fases. Qual a diferença da triângulo? Está aqui. Continuamos com as 3 tensões de linha, mas quanto é a tensão? 220. Aqui nós temos 380 e verificamos, né, sempre as defasagens das quais eu havia citado para vocês, que é de 120 uma fase da outra. Importou a ligação? Não, não importou. Quanto tem aqui de defasagem? 120. Quanto tem aqui? Também. Então, mostrando, né, que é uma característica do circuito. Então, aqui eu trago para vocês uma figura, né, mostrando aí um motor das ligações aí estrela e triângulo. Motor com 6 terminais.
Ou seja, tem 6 pontos lá dentro, 6 pernas, né, de fio lá expostas no motor. Quantas tem que sobrar para eu ligar na fase RST? 3, né? Então, na ligação triângulo, eu vou ligar o 4 e o 2, o 5 e o 6, o 5 e o 3, perdão, e o 6 e o 1, de 3 fases. Vamos ver se tem diferença da ligação que eu fiz das pernas dos fios lá no motor mono? 1 e 5, 3, 2 e 6. Nós tínhamos aqui 6 terminais. Continuamos partindo do pressuposto, né, de ligarmos os ímpares e os pares, em consonância com aquilo que a gente está aí observando. Como lá o motor é trifásico, mas eu posso ter trifásico, né, em 220, a gente parte do pressuposto, né, das ímpares, que é o que aconteceu lá, né, para uma das fases. Lá, então, levou-se em conta esse pressuposto. Tem neutro? Não, né? Estamos falando de uma rede trifásica. A ligação estrela, o mesmo pressuposto, né, que passamos lá em cima. Fazemos uma interligação de todas as perninhas, né, vamos dizer, o cabeamento ali par, com os 5, né? E o restante distribui-se em cada uma das fases. Exatamente como a gente viu na aula de ontem. Mais uma vez, precisa decorar isso? Nunca. Por quê? Porque isso, vamos ver se eu já tenho aqui, vem na placa do motor. Estou adiantando um pouquinho as informações, mas para a gente não se perder o gancho. Gente, isto vem na placa do motor. Está aqui. Indicação para quem fosse esquecer das interligações que tem que ser feita. Aqui, ó, triângulo e estrela. O que é pertinente vir na placa do motor para que vocês identifiquem? Primeiro, vai vir aqui a HP ou CV, que eu até comentei ontem, né? Vem lá da tradução livre cavalo-vapor. Aqui é de 3 kW. Lembram que eu falei que era a partir de 2000 já era um motor trifásico. Então, até aí, beleza. Temos aqui um motor comprovando isso. Vem escrito no motor 220, 380. Opa! Eu já tenho 2 indicações nessa placa que eu estou tratando de um motor trifásico. Primeira, repetindo, através da potência. Segunda, através da tensão. Se fosse um motor que eu estivesse em dúvida, monofásico, né, de 127 ou 220, eu não teria o indicativo aqui de 380. Quando eu tenho esse indicativo de tensão, trata-se de um motor trifásico. Qual é o terceiro indicativo que é, de fato, um motor trifásico esse? As ligações. Outro indicativo importante, porque ninguém me perguntou ainda, tá, mas quando eu ligo estrela e quando eu ligo triângulo? Nós mostramos aqui na figura que uma ligação estrela suporta um 380. Numa ligação triângulo, eu estou rebaixando todas as linhas a 220. Então,
Quando eu ligo estrela ou quando eu ligo triângulo? Quando eu quero 220, vou ligar triângulo. Quando eu quero 380, vou ligar estrela. Tá aqui os indicativos de fase, ó. Aqui eles estão dizendo linha, né? 1, 2, 3. Lembrem-se, sempre na placa de um equipamento vai vir a simbologia universal. Mesmo que em algum contexto, né, a gente conheça por outra, nós temos que entender as normas, né, de desenho técnico de modo universal. De modo que se o Robson for tratar desse equipamento aqui e o Lennon lá do outro lado do planeta, a gente fale a mesma linguagem. Então, aqui trata-se de essa placa, né, de um motor aí de 6 pontas. Então, tá aqui, né, o que a gente precisa aí fazer das ligações. Existem outros fatores sendo ditos no motor? Existe. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem a quantidade de giro que dá esse rotor. Tá aqui o RPM. A gente tem o rendimento do motor em percentual, que é 82,6. Existe máquina elétrica 100%? Não. 100% de rendimento é o que a gente queria, mas a gente não vai conseguir nunca. Então, né, esse motor aí significa que ele tem uma capacidade em 100% de 82. Os outros é o quê? Perdas. Perda na hora da partida, perda, né, pelo funcionamento, quando está a sobrecarga, enfim, são outras situações que envolvem esse equipamento que não permite ele ter um rendimento de 100%. Voltando a repetir, por isso, né, que a gente faz aí na indústria correções, porque todas essas perdas têm que ser contabilizadas e corrigidas ao máximo. Porque eu pago por essas perdas. Beleza? Então, aí na nossa residência, eu quero ter perdas? Jamais. Eu pago por elas sempre. Sempre. Então, um exemplo simples, né? Transformadores pequenos, quando ligados, sem carga, perda energética. Consumo, ainda que pequeno, mas consumo. Então, por isso, né, que nós precisamos, como técnicos, entender a importância que tem o dimensionamento dos circuitos. Vocês na parte de tubulação, né, e compreensão também daqueles elementos que estão ali sendo acionadores e controladores desses circuitos. Porque toda a perda que houver, né, é ineficiência. Lembram lá quando estudaram acho que comando hidráulico, né? Vocês faziam até o cálculo de uma tubulação, de uma linha pressurizada. O que significa isso? Significa que cada corte que eu tenho na minha linha, cada tubulação mal dimensionada, não me acarreta em vantagem, me acarreta em problema, muitas vezes, aí no meu dimensionamento. Então, é isso que representa aqui, e uma vez pensado isso, né, também é transcrito aqui. Outras situações importantes também é a temperatura, ó, que eu não havia citado, mas está aqui. Tudo é pensado. Ele dá a temperatura ambiente e ele dá a variação. Então, mostrando, né, que a importância do circuito aí com o manejo correto. Bom, aqui eu acho que eu havia comentado, mas vamos frisar de novo, né? Na conexão estrela, né? Nós temos as entradas L1, L2, L3, que são chamadas aí as tensões, né, de linha. E nós temos também as de fase, que são aquelas intermediárias, as ligações daqueles
daquela fiação ali que a gente não entrega na linha, né? Mas que a gente fez ali as conexões para que isso, então, fique assim, alencado ali no bom funcionamento do motor. O que mais? Os motores elétricos, né, eles vão possuir essa placa que eu acabei de mostrar para vocês, né, com todos os dados pertinentes ali necessários para que a gente conheça a máquina que a gente está operando. Sempre vai ter? Sempre. Só no motor? Não, em tudo. Na lixadeira, na furadeira, que tem lá, né, um rotor ali dentro, né, funcionando, sempre vai existir. Transformadores, tudo vai ter que ter a informação aí, porque isso é uma exigência técnica, né, para que nenhum desavisado faça uma ligação aí que assim não se permita. Eu gostaria de mostrar uma outra placa para vocês. Esta aqui é a de 12 pontas. Vimos a de 6. O que muda? 440. 440. Então, significa, né, que este motor, ele pode vir, né, fazendo aí um rebaixamento, sendo ligado também tanto em estrela quanto triângulo, mas aí nós vamos ter as combinações. Triângulo, triângulo, estrela, estrela, né, e triângulo, apenas, né, com as ligações aí 440 e estrela. Então, poderá ser feita N combinações dentro desse circuito, a fim de que a gente consiga aí fazer a entrega. Mas existe, né? Por que isso? Porque todo mundo sabe, né? É algo que é notório para todos, que as nossas redes de alta tensão, né? Elas vêm subestações e subestações, né? Fazendo rebaixo até a entrega aí na indústria. A indústria trabalha com tensões elevadas por causa de custo. Custo, já vimos, é mais barato. Por quê? Por todas aquelas engrenagens que nós temos lá dentro, não só do motor elétrico, mas das máquinas, né? E aí une-se o útil ao agradável, né? Que é aquelas junções aí da rede que nós temos apresentada e as maquinários, né, baratos que fazem aí a indústria operar. Ok? Esse processo de geração, vocês têm algum conhecimento já ou não? Mais ou menos? Então, pincelando, né? O processo de geração de energia, normalmente a gente tem, uma hidrelétrica. Por que eu estou falando normalmente? Porque quem entrar lá no TECOM, não sei se alguém trabalha lá, tem postes lá na frente, né? Tem um dínamo. O que é aquilo? Uma geração de energia que interliga, né, transforma, né, aquela energia do dínamo, né, mecânica, em energia elétrica. Acende a iluminação de LED dos postes. Alguns aí pode ter na residência, né? Placas solares. O que é isso? Um processo de geração de energia por incidência de luminosidade do sol. A gente fala erroneamente, né? Por luz solar, não. Incidência de luminosidade, né? Que agrega ali na placa, é captado essa energia, é mandado para um banco de baterias e é distribuído para a residência transformada de contínua para energia elétrica aí de corrente alternada. No Brasil, nós temos aí 2 grandes hidrelétricas, né? Ainda assim, o Brasil importa energia. Temos aí Itaipu, né? Que está na nossa divisa, Brasil-Paraguai. Lá funciona no princípio de quê? De barragem, né? A ideia da geração é captar um grande volume de água que vai para precipitação, quase que não consigo dizer a palavra, né?
Essa precipitação transforma-se em energia cinética e inclinação de queda, porque quem for lá olhar algum vídeo, né, da barragem lá de Itaipu, é exatamente assim que acontece. O reservatório enche, depois o reservatório manda por uma tubulação, né? Energia cinética, na ponta, energia mecânica, porque leva-se para um gerador, que ali transforma em alta tensão. Gente, estou falando alta tensão de verdade. Na casa dos 13.000 kVA. E aí, então, distribui-se nas redes de transmissão. Depois, conforme vem sendo distribuída essa energia, ela vai sendo rebaixada. Então, vamos supor, né? Nós temos aí algumas subestações de Santa Vitória, por exemplo, vem vindo nas linhas de transmissão, aí é feito o rebaixo, né? Em várias subestações, até chegar aí na nossa residência 127, como é o meu caso aqui. E assim por diante. Conforme eu falava, temos outros processos de geração. Já citei a eólica, já citei essa, né, pelo dínamo. Temos lá usinas, né, por queima, ainda assim, né? Mas a gente está ainda voltado, né, à energia mais limpa, porém ainda muito cara, que é aqui temos, por exemplo, duas, né? Que está alocada uma quem passa lá o cassino, né? Acho que lá perto de Hermenegildo para lá, né? Não lá, mas quase, né? E outra aqui na zona rural de Rio Grande. Aquelas hélices, né? Pegam essa energia através dos ventos e transformam. Isso é um processo de geração. Vamos fazer cálculo disso? Não. Vocês não precisam, mas vocês têm que saber da onde vem para explicar o porquê das nossas máquinas terem esses comandos que estão aí acoplados nas redes de vocês, né? Na parte mecânica e das indústrias. Bem, o que mais precisamos aí compreender desse conceito? Que nós temos que fazer a proteção do nosso circuito. Já falei, por que a gente protege o circuito? Falamos disso ontem. Por que eu tenho que proteger o circuito? Por que comandos? Para nós podermos fazer as manobras, né? Já sabemos que o acionamento de uma máquina exige, solicita, né, da minha máquina uma corrente de partida muito elevada. Isso é bom? Essa corrente elevada? Não, não é bom, porque exige, né, uma sobrecarga do nosso equipamento. A gente vê isso, né, até mesmo dentro da nossa residência. Não só com máquinas assim, mas a gente verifica, né, que quando se sobrecarrega um circuito, nós temos aí problemas. O que é isso na prática? Uma solicitação muito grande, né, de uma corrente elétrica que não comporta. Um exemplo dentro de casa: ligar o forno de micro-ondas numa tomada TUG, que significa uma tomada de uso geral, que normalmente é 10 amperes. O que acontece? Li os teus lábios, Nicolas. Derrete. Apesar de não ter escutado a tua voz. Derrete, gente. E derrete de bem derretido, de tu não conseguir muitas vezes tirar o plug da tomada. O que significa isso? Significa que eu posso ter problema na minha fiação, que não está condizente com o circuito, né, com a máquina que eu estou operando.
Primeira situação. Segunda situação, que o meu dispositivo de proteção, que é a tomada, também não comporta, porque não adianta eu ter a fiação correta e a tomada ser de 10 e não de 20. Ser uma tomada de uso geral, uma TUG, e não ser uma TUI, que é de uso específico. Isso é uma sobrecarga que a gente dá no circuito que eleva aquele pico. Outro exemplo que a gente tem aí, que não nem percebemos, né? Que a gente cresceu vendo o horário de verão e não entendendo muito, talvez, né? O que significa de fato o horário de verão. O horário de verão é um subterfúgio, né? Físico para atenuar aquele pico de corrente. Por quê? Porque quando a gente coloca, né, esse horário de verão, subentende-se que as pessoas, né, vão estar fazendo as coisas quando escurece, mas já vai ser tarde no horário. Não é isso que acontece na prática? Tu chega em casa no mesmo horário do relógio, mas o teu corpo pensa que é mais cedo. E aí tu agou as plantas, mexe no jardim, limpa a piscina, não sei, faz outras coisas antes de todo mundo tomar banho no mesmo momento. Isso é um subterfúgio, isso é um estudo, e por isso que existe o horário de verão, para atenuar o pico de corrente. O mesmo que a gente está estudando aqui nas máquinas, que a gente não quer aquele pico. Pode existir? Pode, mas eu não quero que ele extrapole, que ele atinja aquele máximo numa fração pequena de tempo. Então, que fique bem entendido aqui, isso, e eu estou frisando bem, porque lá na Eletro teve pessoas que não haviam entendido. Imaginavam que essas manobras eram para não haver a solicitação de corrente. Não, a solicitação de corrente vai ter que ter. Vai acontecer. Mas a gente quer que ela aconteça de uma maneira mais atenuada, mais amena. Não que ela saia do 0 a 1 no máximo, mas que ela leve mais tempo acontecendo. Porque aí não estoura, né, os nossos circuitos e nem as máquinas. Então, são exemplos, né, que no final das contas a gente vê que tudo é a mesma coisa, porque tudo está dentro do mesmo efeito físico, né, e da mesma lógica aí de análise. Bem, então, esses dispositivos aí que nós vamos começar a falar agora, eles vão auxiliar nessas manobras. Que tipos de dispositivos nós podemos ter? Vamos ver aqui o nosso roteiro. Quais vocês acham que a gente pode ter? Citem aí. O que é considerado um dispositivo aí de manobra para proteção? Você está com o microfone desligado, Robson, que falou. Depende. Tem fusível para mim é isso. Fusível, relé. Fusível, relé, botoeira. Ó, botoeira ou botão de comando. É um dispositivo manual. Ele aciona o circuito como interrompe o circuito. Ou seja, ele dá a intenção de movimento de corrente pelo circuito e também diz onde ela tem que estagnar e em que hora. Eles têm o que a gente chama de contato normalmente aberto e o outro, né, normalmente, vou botar aqui, fechado. Por que eu estou dizendo normalmente aberto e normalmente fechado? Inventei isso para ficar mais bonito no contexto? Não, é assim mesmo.
É uma linguagem técnica que a gente usa para identificar que este botão ele não tem função específica, né? Está somente desligando. Não. Ele vai funcionar como eu quero, como vocês projetarem. O aberto é o contato 3 e 4 e o fechado, o contato 1 e 2. O que mais? As botoeiras, né? Elas vão ter cores definidas por norma, em concordância, né, com a sua finalidade. Gente, está aqui. Vermelho. O que é vermelho aí? Todo mundo sabe, né? Desliga, emergência, né? O amarelo, retorno. Elimina uma condição perigosa. Verde ou preto, partida. Branco ou azul, qualquer função diferente dessas que eu queira aí colocar no meu circuito. Posso mudar as cores? Sim, não, porque sim, porque não? Posso ou não posso? Não. Por que que não? O Nicolas já disse ali. Pode ligar o microfone, quem está falando. Porque é padrão. Padrão. Padronização. Então, lá no sinal de trânsito, né, no semáforo, quando tem esse vermelho, todo mundo para. Amarelo, todo mundo fica lá, né, alerta que o sinal vai trocar. Ou para tu seguir ou para tu permanecer parado. E o verde partido. Por que essas cores? Curiosidade física. Claro que não foi pensado no daltônico, né? Que o daltônico, o Robson riu, mas parece até uma brincadeira, né? Que a padronização de cores não levou em conta essas pessoas especiais, né? Eu mesmo que tenho um amigo daltônico e ele não, as pessoas daltônicas, verde e vermelho, são as duas cores em específico. Mas existe também a padronização, né, da hierarquia das cores. Mas a cor amarela, tipo o do semáforo desse meu blusão, é a cor que quem for aí se interessar, né, para fazer estudo de luminotécnica, né, por algum motivo, é a cor mais perceptível ao olho humano. Sempre que tu for identificar uma cor, os estudos mostram, né, a ciência diz que tu vai identificar esta cor primeiro. E por isso ela está no meio. Então, lá o arco-íris, né, que tem as cores primárias, a gente também analisa isso. Assim como outras questões, né? Normalmente aí as empresas, né, têm saúde ocupacional, tem algum tom lá em verde, alguns hospitais até aqui em Rio Grande, né? Tem aí a cor verde. Por quê? Quem estudar luminotécnica, né, nossos colegas lá da Eletro fazem isso melhor que nós, é identificado que é a cor que mais te dá serenidade. É a cor que te deixa calmo. Muitos pensam que é o branco, né? Mas é a cor que te dá mais serenidade. Pesquisa, né? Estudo. Então, a mesma coisa nós levamos lá para dentro aí das nossas normas técnicas. Então, esse padrão não é inventado por nós, né? Isso aí tem uma lógica, né? Uma ciência para que a gente consiga aí ter a funcionalidade das cores em acordo, né, com aquilo que nós humanos vamos aí melhor nos adaptar para entender a mensagem que está sendo passada. Então tá aqui, ó. Temos aqui botoeiras, botões de comando. Vocês devem ver isso aí direto, né? Lá dentro da indústria.
Então, os botões, né, verde e vermelho para os acionamentos, né, conforme nós identificamos. Podemos ter assim, ligadas aí em conduítes, né? Podemos ter assim. Eu, no meu caso, vejo bastante em máquinas, né, aí como essas máquinas acopladas a caminhão, né, elas vêm com cabos, estão ligadas nessa formatação aqui, betoneiras, enfim, né? E nessa modelagem aqui, nós temos aqui um corte de como isso funciona, né, internamente. Aqui está o esquema no meio. Se vocês forem pegar um esquema elétrico para entender lá a região que vocês estão dando a manutenção, vai estar aqui, ó. Conforme a gente falou, né? 1 e 2, contato normalmente, né, fechado. E o NA, né, aqui normalmente aberto. Aonde tem aqui no pontilhado, né, a possibilidade de tu fazer o acionamento do botão. Vai acionar, né, pressiona, engatou ali o contato. Faz de novo, né, ele vem e pulsa. Até nas botoeiras, né, que tem lá em betoneira, no meu caso lá de obra, né, muitas vezes as pessoas estragam esse comando, porque se é uma mola, não funciona que nem um interruptor, né, que tu escuta aquele barulhinho característico, né, do acionamento, do desacionamento. Aqui é uma mola, então tu tens que fazer uma vez, soltar, para ela entender o comando e fazer de novo, né, que aí tu descaracteriza, porque é bem assim como está aqui. Então, aqui, né, o botão pulsador, bem em cima. Os contatos que nós falamos, ó, notem que se nós pegarmos esse desenho aqui, que estamos vendo, né, em planta baixa, o corte dele nos mostra exatamente isso, 4 contatos. Tá aqui, os parafusos, né? Que são chamados de bornes. Aonde nós vamos prender lá a nossa fiação. Entende-se essa linha cheia, né, que está aqui, como sendo aí a fiação, né, a condução aí do nosso circuito. E aqui a mola de reposição que eu falava para vocês, está mostrando aqui, ó, aonde a gente consegue então fazer a verificação, né, que esse elemento, né, do circuito foi aí realmente acionado e desacionado. Outro comando, né, que nós podemos ter, o comutador com trava, né? Então, ele vai permanecer aí comutado, né? Ou ligado, acionado, né? Depois que nós fizermos ali esse apelo, né? Do aporte ali no botão. O corpo de contato é o mesmo, né? Dessa botoeira que a gente acabou de ver. E para que os contatos voltem na posição original, nós vamos precisar acionar de novo, né? A mesma maneira, essa botoeira para o sentido contrário à do acionamento. Então, o que mudou, gente? Nada, né? É só um outro modo de nós vermos. O que nós temos aqui? Esse comutador com trava. Ele funciona, né? Aí, de modo que a gente consegue fazer a operação, né? Ele pode ser aí curto, né? Em alavanca ou com chave. Muito comum, né? Eu lembro quando eu fui estagiária há muitos anos, que nós tínhamos em determinados setores, né? Elementos ali do circuito que tinham exatamente esse tipo de comutadores, né? Aonde, então, a equipe, né, da manutenção ali de elétrica tinha, né, a possibilidade de fazer o travamento disso, tanto para desligar, né, ou para acionar esse setor aí que nós estávamos fazendo. Bom, o que mais nós temos que ver aqui? Botoeiras de emergência. Qual é a diferença dessas que a gente verificou aqui? Uma botoeira de emergência, né, vai servir aí para desativar todo o circuito caso a gente tenha uma irregularidade que está ali
né, sendo acometido o processo. Então, elas vão poder ser aí com chave, né, para girar e para soltar, ou de puxar e soltar. Tá aqui. Então, notem, nós podemos fazer esse destrave assim como fizemos lá no comutador, ou simplesmente acionando, né, e desacionando, ou então, né, fazendo aí através do giro. Qual é a diferença da primeira botoeira, praticamente? O processo de acionamento e desacionamento a gente pode considerar que é o mesmo. Mas aqui eu tinha, né, a função de acionar e desacionar, né, o meu circuito. E nesse caso aqui, eu estou lidando com algo que é um sinistro. Então, mostrando, né, que eu tenho que ter a consciência dentro do processo de operação que aquilo ali vai ser acionado caso, né, uma necessidade. Eu lembro que eu tenho um exemplo para citar para vocês, eu trabalhei em usina de asfalto, onde, né, o comando da operação da usina, a usina era por gravidade, né, a utilização lá com esteiras. Então, imaginem, né, esse tipo de processo ainda está em vigor, né? Porque o operador tem que ser muito atento naquilo que faz. E eu lembro, né, que lá, quando aconteceu, um senhor que cuidava lá da parte das esteiras, né, para se algum material estivesse saindo, né, dentro do processo da fabricação do asfalto, ele enganchou parte da luva na esteira. E o operador da usina, que fica no alto, para que tenha uma visão panorâmica, né, a sala é toda envidraçada, para que tenha uma visão ali panorâmica do que está acontecendo no caminhão, na hora da entrega, né, daquele asfaltamento ali muito quente, né, porque saem temperaturas aí 180 graus, e também do processo de operação, ele rapidamente ligou, acionou, né, a chave, essa botoeira, né, de emergência, que era só o pulsar ali no comando que ele tinha. Então, evitou um acidente grave, né? A esteira só levou a luva mesmo. Mas imagina, né, a atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Óbvio que existem processos assim ainda, né, onde esses acionamentos são realmente manuais, mas a mecatrônica, eu diria já, né, nem a eletrotécnica, mas a mecatrônica, ela veio para ficar e para auxiliar cada vez mais, né, através do uso da lógica com eficiência, né, a parte aí de proteção não só do sistema, mas do usuário. Porque, claro, a gente sabe, por exemplo, que dentro da indústria a gente não quer o embuchamento de uma esteira, né? A gente sabe todo o processo de dano que vem depois, né? Da queima, né? Tu queima uma esteira, né? Se tu faz aí um desligamento do processo sem fazer o curso natural. Mas imagina a questão de segurança, né? Então, esses comandos lógicos que nós estamos agora vendo aqui é uma proposta bem interessante, né? Da gente ter aí dentro do nosso cotidiano implantado a fim de dar uma proteção eficaz, eu diria assim, né? Dentro do sistema. Temos também os contatores de força. O que são contatores? Quem lembra? O que é um contator? Inclusive, eu vou ver se eu consigo encaminhar um vídeo pequeno, né, para vocês verem depois, que mostra, né, os acionamentos dos motores, né, aonde é feito o comando de proteção e manobra, né, para essa corrente de pico, né, de partida que eu mencionei para vocês, os contatores entrando em sincronia, ou seja, né, eles agem, se desligam, acionam outros, né? E assim vão dando todas as etapas, todas as fases necessárias para que as nossas máquinas sejam acionadas, né, ligadas, até atingirem a plena carga sem nenhum dano por essa corrente aí de partida. Então, o contator de força é exatamente isso, né? Um dispositivo de comutação, ele é um dispositivo eletromecânico
olha como a junção, né, desses dois, dessas duas ciências estão aí bem intrínsecas, né? Que possuem no mínimo 3 contatos principais, podendo ainda ter vários outros contatos auxiliares. Então, o acionamento é feito através de uma bobina que envolve um núcleo fixo de material ferromagnético. Qual é a novidade? Nenhuma. Quando falamos de bobina, falamos de material ferromagnético e falamos também de núcleo, que pode ser fixo ou não, mas de um núcleo necessário para que possa ter aí ação do campo eletromagnético. Então, um contator é isso. Ele é um dispositivo eletromecânico. Por que eletromecânico? Se nós estamos falando aqui, né, de acionamento por indução. Porque tudo que acontece depois dessa indução é efeito mecânico. Então, esse contator vai nos ajudar a energizar, né, o nosso circuito de uma maneira segura. Então, quando essa bobina tem aí a circulação de corrente elétrica, né, vai ser gerado um campo eletromagnético que vai atrair esse núcleo do contator, né, fechando os contatos. Quais contatos? Aqueles 3 que a gente falou que pode ter, né? E mais os outros auxiliares que assim pode ser utilizados ou não, dependendo aí do modelo do contator. Então, ele vai fazer então que se alterne esses contatos aí auxiliares. Tá aqui uma figura, né, de um contator de força. 3 contatos. E mais 6 auxiliares, né? Qual é o princípio? Tá aqui, ó. Uma bobina envolta num material ferromagnético, tá aqui em amarelo, aonde nós temos circulação de corrente A1 e A2. A letra A, dentro da simbologia, né, técnica de eletricidade, significa corrente elétrica. O A significa ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então, tá aqui. Supõe-se que circula uma corrente 1, né, intencionalmente nessa bobina, e quando essa corrente percorre a bobina, ela gera esse campo, que, então, faz com que este contato passe da posição normalmente aberto para normalmente fechado. Tá, mas como? Se aqui há há dois apontamentos atrás, nós falamos, né, que a gente vai alternar os estados. Sim, vamos. Como? Pela intensidade de campo. Vai ser possível acionar os contatos que a gente julgar necessário. Quem vai fazer isso? Esse dispositivo e o restante todo do comando, que vai estar aí ligado, né, a isso, dando, então, as intensidades corretas, né, para corrente elétrica, que vai se tornar isso, então, possível. Isso aqui é um desenho em corte de um contator, né, onde mostra como que é esse efeito aí na prática. Bom, temos também os contatores de força, né? Ele vai ser separado, né, catalogado, digamos assim, com diversas aplicações para AC e DC. Vamos lá, meus ajudantes. O que significa AC e DC? Na linguagem... Corrente contínua e corrente alternada. Perfeito. Não, corrente contínua contínua. E corrente alternada. Então, nós vamos ter diversos, porque nós temos que ter contatores, vou voltar aqui para a tela, que se apliquem
numa situação ou em outra. Assim como tínhamos motores, que uma vez monofásicos, eles têm toda uma característica de bobinado, de rotor, para que haja um funcionamento em tensões de 127 e 220 volts, e depois tínhamos os trifásicos, né, para que tenham funcionamento em 3 fases, os contatores também vão funcionar ou numa situação ou noutra. E aí nós vamos catalogá-los, né, em acordo a isso. Então, AC1, né, é um tipo de categoria. Ele vai ser aplicado para manobra de aparelhos com fator de potência maior ou igual a 0,95, ou seja, para cargas ômicas ou pouco indutivas. Manobra leve. Gente, vamos falar de acordo com a nossa língua. Primeiro, fator de potência. Eu já comentei aqui. O que significa dentro do nosso circuito? Levar em conta o fator de potência. Lá o exemplo, né, simplista, mas que compreende-se bem, do caneco de chopp. Nós temos uma potência que é a potência real, né? É aquela que eu pago para a concessionária. Nós temos uma potência, né, que é a potência de cargas resistivas apenas, e nós temos toda aquela potência que gera perdas através das nossas máquinas. Transformadores, motores, que é cargas indutivas, como está aqui, ó. Então, quando eu tenho um fator de potência maior que isso, maior que 0,95, significa que eu tenho praticamente um circuito resistivo. É praticamente puro, sem perdas por indução. Como que eu sei isso? Porque ele está falando aqui, né? Cargas ômicas, ou seja, resistência. Lá, a simbologia, né? Assim como a corrente, nós dizemos, né, 1 ampere, por exemplo, um resistor, ele é lá entendido, né, através da sua carga ômica. Um exemplo, aquecedor, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes com reator de alto fator. Então, nós vamos lá ter contatores para essas situações, né, de classificação AC1. Prosseguindo, um AC2, por exemplo, nós vamos ter aí para partidas leves de motores, né, no acionamento, que vão ter aí 2,5 vezes a corrente nominal do motor. Por que 2 vezes meio a corrente nominal do motor? Porque já sabemos que quando damos partida nessas máquinas, a nossa corrente vai lá em cima. Porque eu quero? Não, porque é assim que acontece até atingir a plena carga e voltar à normalidade. É a corrente de partida. Então, o motor, ele tem uma corrente que ele vai trabalhar, e esta, na hora do acionamento, vai ser muito elevada com relação a que ele realmente trabalha. Então, para esse tipo de caso, nós vamos ter aí uma classificação AC2. E tá aqui, ó. Notem como é verdade isso, que o exemplo que nós temos é bombas, compressores, guinchos. Tudo isso máquinas de indução que tem o princípio de acionamento aí através do campo eletromagnético. Qual outro? Vamos ter o AC3, né?
vai ser em motores de indução tipo gaiola de esquilo. No acionamento, pode manusear a corrente de partida do motor e é o tipo mais usado de contator. Então, pequenas bombas, ventiladores, né? Máquinas com esse aporte, que tem o motor gaiola de esquilo. Qual é o motor gaiola de esquilo? Aquele que nós vimos lá quando vimos motores monofásicos, né? Nós temos a característica do bobinado, né, estar ali dentro daquele isolamento que nós verificamos ontem, e também com as suas aletas, né, com uma certa inclinação, que ajudam, né, a partida e esse giro também que temos aí nessa máquina para que possa se dar o funcionamento. Temos também o AC4, né, que a utilização é adequada para manobras pesadas, partida de plena carga, né? Acionamentos intermitentes, reversão de plena carga e parada por contracorrente. Esteiras rolantes, bobinadeiras, né? Máquinas com esse aporte, né, de solicitação de corrente. Vamos lá entender melhor aqui. O que é uma partida plena carga? E aí? Eu não tenho aquele tempo, né? Do motor ir. Lembra que eu falei das contatoras, né? Muitas vezes elas vão dando acionamentos, né, de maneira sucessiva, né, até o motor atingir a sua potência, atingir a sua plena carga. Aqui não, eu já parto com carga. Então, o acionamento, né, ele é praticamente aí, praticamente não, ele é instantâneo, né, esse funcionamento. Um acionamento intermitente, eu também preciso, né, de um contator que tenha um aporte, né, para esse tipo de corrente. Porque hora para, volta, né, em fração aí de um determinado tempo, novamente. Eu preciso dessa manobra, né, desse contator, para que ele, então, possa dar o suporte necessário para que essa corrente de plena carga seja atingida e que não faça danos, né, aí ao meu motor. E os processos de reversão, né? Reversão e parada, né? Por contracorrente. Então, são contatores que eu diria especiais, digamos, né? Porque normalmente eu não tenho que fazer partidas, né, nesse estilo. É só em situações aí muito específicas, como está aqui. Mas existe, né, e a gente tem aí como fazer. Bom, notem que a simbologia, né, AC4, AC2, AC1, eu estava falando de que tipo de contator? Para qual tipo de corrente? Contínua ou alternada? Alternada? Alternada, né, AC. Contínua, DC. Qual outra simbologia eu posso encontrar para contínua? CC. Tem algumas bibliografias, né, alguns livros aí que trata-se de CC. Mas essa aqui é a simbologia universal. Sempre que estivermos aí, né, lendo algo que tiver em DC, estamos tratando aí de corrente contínua. Bom, usados, né, essa classificação 1, né, para acionamento de cargas ômicas ou pouco indutivas, ou seja, cargas praticamente ou puramente resistiva, né, aonde aquela fração de indução que a gente possa ter aí é ínfimo. Cargas que têm o fator de potência, né, elevado, como aquele que a gente viu lá no AC1,
que lá era 0,95. Então, se aplica novamente aqui. DC2 e DC3. Então, é uma outra categoria, né, de contator de força que nós vamos utilizar para motores, né, específicos de corrente contínua, né, tipo shunt, com corrente de até 2,5 vezes a corrente nominal. Uma analogia, né, ao AC2, nós vimos que lá também nós tínhamos um aporte com esse tipo de contator, né, que suportavam aí 2 vezes a corrente nominal do motor. Ou seja, significava que esse banco de contactoras, né, que nós vamos ter lá, iriam ali controlar essa partida, né, rápida de corrente, de modo que, ainda que fosse 2 vezes o suporte, né, que o motor tem, nós estaríamos aí com ela controlada. O DC4 e o DC5 são utilizados para motores aí de corrente contínua, tipo série, com corrente de até 2,5 vezes a corrente nominal. Bom, motores contínuos, né, ou série, significa o quê? Um equipamento ligado em série. Acho que já falamos também aqui. Aguardo os universitários. E aí? Aonde eu tenho uma ligação série? O que é uma ligação série? Estou esperando. Wagner, não vai dar tempo do intervalo se tu não me der a resposta. Ele só... Gente, nós temos temos diferenças, né? Nós podemos ter lá na análise de circuito, né? Não importa o circuito, não importa se é um circuito, né, predial aí de iluminação, de tomadas, né? Não importa se é um circuito aí com máquinas, nós vamos ter duas situações primárias, né? Que é a ligação série. O que significa quando eu tenho a interligação série? Que eu tenho a lâmpada 1, a lâmpada 2 e a lâmpada 3. Todas ligadas numa fase e fazendo uma circulação única de corrente. Qual é a característica, então, do circuito série? Para os meus maquinários, para a minha iluminação, enfim. A característica fundamental é a circulação livre da corrente elétrica com a mesma intensidade. Ou seja, tenho a minha fonte geradora, minha DDP, né? Como queiram. Tenho a circulação de 2 amperes. Vai passar 2 amperes na lâmpada 1, na lâmpada 2 e na lâmpada 3, para esse exemplo que eu citei. O que acontece com as tensões? As tensões serão divididas em acordo com a potência de cada equipamento para o circuito série. Ou seja, tenho 3 lâmpadas ligadas em série. Vamos supor que sejam todas incandescentes, uma de 20 watts, outra de 100 e a terceira de 20 também. O que significa? Que aqueles 2 amperes que eu citei, hipotético, né, que circulando no circuito, vão passar por essas 3 lâmpadas, mas a tensão que cada um vai solicitar para funcionar vai estar de acordo com o quê? Com essa potência que cada um tem nominal. Se fôssemos fazer o cálculo, pelas regras, né, da lei de Ohm, a potência é o produto da tensão vezes a corrente. Ou seja,
eu disse que tinha um com potência de 20, né? Circulando uma corrente de 2, significa que eu tenho aí uma tensão de quanto? De 10 volts, né? Para a lâmpada 1. Ok? Para a segunda lâmpada, que eu falei que a potência era 100 watts, né? Eu tenho uma circulação ainda de 2 amperes, mas agora eu vou ter 50 volts de solicitação para que essa lâmpada funcione nesta potência com esta corrente circulante. Diferença, então, para o paralelo. No paralelo, pelas regras, né, das leis de Ohm e de Kirchhoff, nós temos aí o mesmo aporte de tensão para todos os elementos. O que se subdivide em acordo, né, com a potência de cada equipamento são as correntes. Então, há uma contrariedade aí. Beleza? E, só para complicar mais um pouquinho, eu vou ter sempre paralelo ou série? Claro que não. Óbvio que não. Eu vou ter circuitos mistos. Porque vocês sabem que a gente não pode ter as coisas simples, né? Ou uma coisa ou outra. Não, a gente tem que ter tudo junto. Os problemas, né, para serem computados aí todos juntos. Lá na indústria, vocês vão ter cargas resistivas, indutivas, capacitivas, circuitos puramente indutivos, mesclados, todos ligados de maneira, né, mista, com situações aí diversas. Então, por isso que a gente tem que entender bem como funciona numa situação simples, né, elementar, para que a gente possa aí calcular ele como ele é, né, misto, ok? Até aí tudo bem? Sim, não? Preciso de informações de vocês, se está tudo indo certo. Certo? Para o Nicolas, tá bom. Porque eu compreendo, né, que não é bem a área de vocês. Certo? Quais são as vantagens aí que a gente pode apontar para esse tipo de dispositivo de manobra, como os contatores? O que vocês acham? Já sabemos que são aí elementos, né, atenuantes, né, que são corretores daquela corrente aí de partida. Sabemos disso. Então, com esse conceito, né, já intrínseco, a gente pode dizer, primeiro, a segurança que ele nos dá. São rápidos, né, quando fazem aí esses acionamentos sucessivos, né, e seguros. Eles protegem, porque vocês viram que nós temos aí 4, no mínimo, né, subclassificação, tanto para corrente contínua para corrente alternada, né, para esses contatos, normalmente aberto e fechado. Depois, eles vão fazer com isso o controle, né, de acionamento de corrente, né, essa alta corrente como se fosse uma baixa, eles vão absorver, né, todo essa problemática que seria na hora do acionamento. Eles podem ser comandos manuais, né, ou à distância. Ou seja, eles são controlados, podem ser controlados, que isso é o nosso objetivo aí, né, de que esses elementos dentro de uma rede, né, sejam cada vez mais programáveis, controláveis à distância, para evitar a ação humana, né, uma vez aí o perigo, né, que pode haver em determinadas situações. Com isso, a gente tem como vantagem também uma proteção grande do operador. Porque no momento que eu controlo ele com outros elementos de rede, né, eu consigo simplificar essa presença, né, que antigamente era completamente humana, digamos assim, né, por outros dispositivos. Nós temos também, com isso tudo, a simplificação desse sistema de operação.
Então, vocês notem, são vantagens que a gente tem que levar em conta, né, na hora da escolha desse circuito aí de comando, porque realmente, né, só o que a gente reduz de ação humana e elimina de erro, né, na hora de acionamentos de máquinas, por exemplo, é bastante, só aí já seria bom para que a gente possa fazer a escolha desse tipo de dispositivo. Bom, nós temos que continuar com o assunto, continuaremos amanhã, ok?